Abram a sua Bíblia comigo em Jó, capítulo 1, versículo de número 1. A palavra do Senhor diz em Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa, uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. E assim, Jó fazia continuamente. Amém? Domingo eu comecei... Nós vamos falar até que eu comece a ver mudanças. Domingo eu comecei a falar sobre o agir de Leviatã no meio do povo de Deus. Quem estava comigo no culto de domingo? De alguma maneira você se identificou? Não precisa nem falar o quê. No domingo, eu tive pouco tempo. A verdade é que esse tema deveria de ser assim, tipo uns 3 cultos seguidos ou até mesmo um seminário. Ninguém vai mudar de uma hora para outra, é impossível. Se alguém aqui já ouviu sobre a ministração de Jezabel, Jezabel foi algo que eu tive que lutar na minha vida para tirar. E não foi rápido, porque eu nunca gostei de receber ordens, eu sempre fui muito mandona. E não foi fácil para mim, para começar dentro da minha casa, porque a coisa começa em casa. Não é fácil nos livrarmos de Jezabel. Se eu falar assim, um espírito geracional, sai em nome de Jesus, a mudança de atitude, mais a oração, tira isso da vida da pessoa. Se eu falar sobre pomba gira, a mudança da pessoa, mais a oração, tira isso da vida da pessoa. Alcoolismo, vício de todas as maneiras, sai da vida da pessoa. Mas alguns que são na escala dos principados, não saem da vida da pessoa com tanta facilidade assim. Vai depender das nossas atitudes, da maneira como nós nos comportamos. Só que o que vem acontecendo no meio da nossa igreja, e não só no meio da nossa igreja, que eu falo assim, não só a comunidade cristã Shekinah, mas eu estou vendo a cada dia que passa, pessoas mais esgotadas, pessoas mais cansadas, mais sobrecarregadas e principalmente depressivas, enfermas. E a depressão começa primeiro no pensamento, na nossa alma, desce, começam pequenos problemas no nosso corpo, até que uma pessoa pode chegar ao ponto de adoecer e de morrer. Eu conheço pessoas que já morreram, diagnóstico, não vai no laudo, depressão, mas o diagnóstico, causa inexplicável, alguma coisa nesse sentido, não sei ao certo falar. Oi? Indeterminada, a palavra é essa. Mas a verdade é que todo o nosso corpo vai sofrendo as consequências e nós vamos nos abatendo. Pastora, mas o que vem acontecendo? E a gente vem pedindo para Deus, revela, Senhor, revela. E Deus passou um nome e eu comecei a trabalhar em cima disso, foi como eu expliquei no domingo. Mas aqui nesse texto fala sobre Jó. E fala um dos textos que mais explica sobre o principado Leviatã. A Bíblia vai descrever essa potestade de várias maneiras. Como serpente, como um dragão, ou como um crocodilo, ou jacaré. É assim que a Bíblia vai descrever visualmente. Algumas pessoas têm o dom da visão.
Então ela vai ver determinada coisa. Há umas semanas atrás, eu fui orar por uma pessoa e eu orei porque eu tinha visto sobre a coluna dela como se fosse uma cauda de um jacaré. Eu nunca tinha visto isso. Nunca eu tinha visto isso. Para mim foi novo. E aí, eu ainda pedindo e pedindo para Deus revelar o que estava acontecendo. Batemos em Leviatã, começam-se as pesquisas e você vai ver que tem tudo a ver isso daí. Significa que então em quem eu vi é o problema? Não. Quando eu fui entender como ele age, eu descobri que ele age um pouquinho na vida de cada um de nós. No culto de domingo, algumas pessoas ficaram assim, confusas. E me disseram assim, então eu sou o próprio Leviatã. Não, você não é, por gentileza. Acorda. Nossa luta é contra pessoas ou contra principados e potestades? Ok, talvez você esteja tão dominado por ele, que você já esteja pegando a personalidade dele. Porque quando nós não descobrimos que o inimigo está trabalhando, a personalidade do inimigo vai embutindo na vida da pessoa. Um exemplo, uma pessoa que é agressiva por causa de um demônio que trabalha na vida dela. Você ora, você liberta e tal, mas ela já incorporou aquilo. Ela já não sabe mais conversar com calma, com tranquilidade. O que era do inimigo já passou a ser a personalidade dela. Então esse tipo de libertação é mais demorado, porque muito tempo em cima daquilo. Agora, quando nós percebemos que alguma coisa está errada com a gente, eu não sou assim, tem alguma coisa errada comigo? É muito mais rápido para a gente buscar ajuda. Né? Só que tem coisa que a gente não sabe, a gente acha que está certo. Aqui fala, é um dos textos que mais fala sobre Leviatã. Mas nós vamos ver que Jó, ele tinha uma vida confortável. Ele não era pobre, ele não era um necessitado, ele era um homem de Deus. Em Jó 1, de 6 a 12, diz assim, e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu, o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercastes e cede a ele, a sua casa e a tudo quanto tens? A obra das suas mãos abençoastes e o seu gado tem se aumentado na terra. Mas estendeste a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens e verá que não blasfema contra ti e tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele, e não estenda as tuas mãos, ou seja, mantenha ele vivo. E Satanás saiu da presença do Senhor. Nós estamos vendo aqui um diálogo entre Satanás e Deus. E ele diz, será que Jó não é tão fiel simplesmente pelo fato de ele estar recebendo tudo? Quando nós temos tudo, a gente tem paz. Suposta paz. E aí que eu vou colocar para vocês algumas coisas. Quando nós começamos, o versículo 11, começa falando do tormento de Jó. Começa a falar sobre as coisas que ele foi perdendo. Só que eu quero que vocês lembrem de uma coisa. Jó era um homem íntegro, justo, temente a Deus. É o que a Bíblia fala. Deus mesmo reconhece isso. Se desviava do mal, cuidava da sua família, mas vivia sob o domínio de Leviatã. Talvez você diga assim, essa ministração não é para mim, eu não sei por que a pastora está tão preocupada. Você se considera uma pessoa íntegra? Você se considera uma pessoa justa? Você é temente a Deus? Você te desvia do mal, evita o pecado, foge da aparência do mal?
Você cuida da sua família? Mas talvez você esteja vivendo sob a influência de Leviatã. E Deus permite que Jó passe por um tratamento para que ele aprenda sobre o que está acontecendo com ele. Nenhum de nós, todas as vezes que nós ouvimos sobre Jó, nós pensamos em Jó como o sofredor, o coitado, o abatido, aquele que passa por uma provação para depois ser abençoado. E que isso é para provar, muitas pregações eu já dei sobre isso, provando que Jó era um homem que Deus amava. E ele honrou Jó, provando que existem homens que são adoradores, que não se desviam. Mas nós vamos ver no texto de Jó que ele diz assim, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas hoje eu conheço Deus, hoje eu sei quem é Deus. Só que infelizmente algumas pessoas estão na igreja e ainda não conheceram a Deus. Pastor, o que é conhecer a Deus? Você só vai poder dizer assim, eu conheço a Deus, quando você entender que você pode estar totalmente na dependência dele. Ah, mas eu dependo dele para comer, eu dependo dele para vestir, eu dependo dele para sair, eu dependo dele para gasolina para chegar na igreja, eu dependo dele para estar de pé. Você já aprendeu esse princípio? Mas um que é fundamental, e esse é uma coisa que ataca muito a nossa igreja. Eu tenho que aprender que as coisas que acontecem ao meu redor, mesmo sendo ruim, estão no controle de Deus. Como que eu posso dizer que eu sou uma mulher de Deus e eu não acreditar que mesmo as coisas ruins cooperam para o meu bem? Como que é esse versículo? Alguém lembra? Todas as coisas cooperam para o bem nosso, meu e seu. Então, pera um pouquinho, como é que eu posso acreditar que Deus não está no controle quando algo ruim acontece? Como que eu posso acreditar que quando chega uma enfermidade, Deus não está no controle? Como que eu posso acreditar que quando eu fico doente, Deus não está no controle? Como que eu posso acreditar que quando alguém se levanta contra mim, Deus não está no controle? Para nós estarmos face a face com Deus e sabermos quem é Deus, nós precisamos começar a procurar esse Deus. E quanto mais nós procuramos a Deus, mais Ele chega perto de nós. Então o que eu quero que vocês entendam, enquanto nós nos mantivermos orgulhosos, soberbos, arrogantes e nos sentirmos melhores que os outros, nós continuaremos sendo atacados. Nós precisamos entender que existem muitas pessoas boas, mas existem muitas pessoas boas mesmo, só que elas vão para o inferno. E vai ter muito crente lá, porque tem uns que pensam assim, eu entreguei minha vida para Jesus, eis que tudo se fez novo, e eu vivo na graça, e a graça me permite fazer o que eu quero. Eu já ouvi crente dizendo, eu dou uma surra nele, depois eu falo que eu manifestei. Premeditado. Eu já ouvi crente dizendo, não foi um só, tá? Eu já ouvi crente dizendo, mas eu faço tratamento psiquiátrico. Eu tenho uma desculpa boa para dar uma porrada naquele ali. E vamos ser sinceros, quantas vezes que a gente não tem vontade de dar umas bordoadas mesmo? Mas aí entra o problema. Quando nós servimos a Deus verdadeiramente, a gente controla isso. A gente consegue controlar isso dentro de nós. Eu venho tentando passar essa mensagem para vocês há muito tempo. Eu passei um curso sobre os frutos do Espírito. Eu achei assim que as pessoas viriam. Eu disponibilizei para a igreja quem quisesse pegar com o Marcelo para ouvir. E acho que quem ouviu, não sei nem, quem pegou, não sei nem se ouviu. Tudo que é muito fácil, as pessoas não dão valor. Mas o mais importante é que nós tenhamos a consciência de nos colocarmos na presença de Deus, para que nós sejamos cheios dos frutos. Só quando nós tivermos os frutos é que seremos renovados. Um
dia eu falei para o pastor, pastor, quando vier uma coisa muito forte, muito boa da parte de Deus, eu vou começar a fazer seminário e cobrar. Porque daí o pessoal vai falar assim, eu pago, eu vou, eu tenho que prestar atenção. Porque quando recebe de graça, não dá valor. Quando eu sou chamada para ministrar em outras igrejas, as pessoas se derramam e depois mandam testemunhos de vitória. Dizem que dentro da casa a gente não faz milagre. Mas está na hora de Deus fazer milagre na vida de vocês. E esse milagre depende de vocês mudarem. Muitas vezes a gente se sente revoltado, injustiçado, oprimido, caluniado. Quem que já se sentiu assim, extremamente injustiçado? Ou caluniado? Falaram algo que você não merecia. Mentiram a seu respeito. Passou por isso já? Ok. Só que quando nós somos acusados de algo que a gente faz, a gente apanha, leva bronca e está tudo bem. Mas quando nós somos acusados de algo que a gente não fez, a nossa tendência é querer provar que a pessoa está errada. E com isso, nós chegamos ao ponto de adoecermos por não conseguirmos falar. Eu sempre tive muita dificuldade, quando alguém me dava uma patada, eu sempre tive muita dificuldade para dar o troco. Sempre tive essa dificuldade. E aí, uma coisa que vem de geração em geração, que é o espírito de Leviatã trabalhando, o que diz? Você é bobo, você é tolo. Como que você ficou quieto? Como que você engoliu isso? E aí, a gente cata, vai para casa, deita na cama e fica lá. Eu poderia ter respondido isso. Ah, como eu queria ter falado. Quando, na verdade, você quer ser a sua própria justiça, quando o seu maior advogado é Deus. Nessa caminhada de vida, meio século eu já atingi, deu para aprender uma coisa muito sábia, muito boa na minha vida. Ele sempre foi meu advogado. Eu não passei por uma acusação injusta, eu passei por muitas. Eu não passei por uma fala que não era verdade, passei por muitas. Também deitei na cama e remoí porque eu queria ter dado a resposta. Também deitei na cama e fiquei brava porque eu queria pegar e brigar com aquela pessoa. Também maquinei o mal na minha cabeça. Ai, se eu pudesse furar os pneus do carro dele, estava bom demais. Também fiz isso. Só que quando eu conheci Jesus, as coisas foram mudando dentro do meu coração. Se você ainda não tem esse coração, é porque você ainda não conseguiu entrar face a face com Deus. Você não conseguiu ainda estar na presença de Deus. Isso tem que ir mudando em nós. Jó começa a falar com Deus e fala dos teus atos de bem. Ele começa a falar de todas as coisas que ele fez. Uma coisa muito importante e que o povo erra: ninguém se compara com quem é melhor que ele. Já percebeu isso? Quantas vezes que eu não estava dando curso, tanto na escola, no ateliê, aqui na igreja, e a gente pede para alguém fazer algo. E a pessoa diz assim, mas espera um pouquinho, engraçado que você só cobra de mim, né? Porque o outro faz assim e você não fala nada. Por que a tendência é olhar para o que não presta? O outro não fez, mas o que é certo? É fazer o que são nas regras. Eu vejo até mesmo dentro do ministério, quando a gente coloca regras. Tem regra, todo lugar tem. Se você quiser seguir um parâmetro, você vai ter que ter regras. Horário para entrada, horário para saída, posição, avisar quando falta. Se tem uma coisa que me tira do sério, é que toda vez eu peço, avisa quando vai faltar. Não interessa se você está de escala ou não, avisa. A pessoa não avisa. É regra. Aí aquele que não avisa, vem o outro e fala assim, por que eu tenho que avisar se fulano não avisa? Então a tendência do ser humano é sempre se comparar com o que faz errado. Um filho
Quando você tem 2 filhos em casa, você manda fazer serviço. Aí um faz e o outro não faz. Aí o que faz fala assim, por que eu tenho que fazer se ele não fez? Isso daí é o quê? É querer ter orgulho. Eu fiz. Eu sou bom. Eu sou aquele que está fazendo certo. Mas eu não me contento em fazer. Eu tenho que, de uma maneira ou outra, acusar aquele que não fez. Triste coisa é que nós vemos casamentos assim. Um dando troco no outro. A mulher não faz algo, então o marido também não faz. Aí o marido não faz, a mulher também não faz. E nós vamos vendo o quê? Casamentos sendo totalmente destruídos. Igreja, é sério isso. Está na hora da gente parar de fazer competição. Desde que eu comecei a estudar Leviatã, eu percebi tantos pensamentos em mim que são feios. Você vai falar assim para mim, pastora, você não pode falar essas coisas, mas é verdade. Porque às vezes a gente gosta de se exibir. Às vezes a gente gosta de ser valorizado. Às vezes, principalmente para quem teve problema com rejeição, eu tive problema com rejeição, infância difícil. Quem teve um problema ou outro com rejeição tem a tendência a precisar ser aceito. E quem precisa ser aceito, gosta de um elogio. E quando você gosta demais de um elogio, você faz o quê? Então eu sou bom. Eu tinha uma pessoa na igreja que o pastor conversava com essa pessoa. E ela saía de lá, o pastor estava conversando algo da igreja, algo normal, como eu vou conversar com qualquer um de vocês. Ela saía de dentro e falava assim, eu estava dando atendimento para o pastor. Necessidade de dizer, eu sou bom, eu sou boa. E tudo isso é desnecessário. Saiu, foi na casa da pastora. Foi na casa da pastora fazer o quê? Foi na casa da pastora pegar o lixo para jogar lá no reciclado. Fui na casa da pastora. Aí todo mundo fica pensando o quê? Foi lá, almoçou, jantou, dormiu, tomou café da manhã. Não, mas para que se exibir? Entende o que eu estou falando? Isso tudo não agrada o coração de Deus. O que uma mão faz, a outra não precisa saber. A outra não precisa saber. Em Jó 38, do 1 ao 5, abre lá. Jó 38, 1. Tem cafezinho, levanta, vai tomar um café, dá uma voltinha, mas procura ficar atento. Em Jó 38, 1 diz, depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho dizendo, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? O Senhor começa a falar com Jó. Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes, é claro, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Vou parar por aqui. Aqui Deus começa, primeiro Jó começa a falar, mas se o Senhor tivesse visto, se o Senhor fizesse, porque a maioria de nós temos a tendência a ser coitadinhos, nos vitimizar. Talvez você diga assim para mim, não, eu não sou vítima, eu não gosto de ser vítima, eu não quero ser vítima. Frase pronta é fácil. Frase pronta é fácil. Eu não sou vítima, não sou coitadinho. Eu vejo, tem uma pessoa que eu acompanho, que ela fala assim, não fala que eu sou coitadinho. Mas a pessoa está se fazendo de coitado. Você olha para a cara está lá. Você olha para a atitude está pior ainda. Então a pessoa está se fazendo de coitado, ou está se sentindo coitado. Por quê? Porque quando Jó entrou na presença de Deus, ele começou o quê? Mas eu sou íntegro, eu sou justo, eu fiz tudo direito. Como assim? Fulano não fazia e eu fazia direito. E Deus começa a falar assim, espera um pouquinho. Para. Por acaso você estava comigo quando eu criei o mundo? Você estava comigo quando eu coloquei a voz no meu povo? Quando eu tirei as medidas das coisas? Quando eu plantei? Quando eu criei? Você estava comigo? Você sabe quem eu sou? Olha o que Deus está falando, como é sério isso.
Ele é muito maior do que tudo isso. E a igreja de Deus ainda continua vivendo o engano de Satanás. Nós passamos 5.000 anos na mesmice do que nós aprendemos. Se defenda, filho. Não engula sapo. Você é bobo. Para de ser bobo. Bateu, levou. Nós aprendemos que a gente tem uma coisa dentro da gente que é certa. E se eu estou certo e acabou. E o que eu estou certo, eu tenho que colocar em prática. Esteja ou não a pessoa apta a aprender. Quantos pais não destroem seus filhos simplesmente porque estão certos? Quantos maridos não destroem casamento porque estão certos? Quantas esposas não destroem casamentos porque estão certos? Eu estou certo. Você pode estar certo. Mas acontece que nem sempre a pessoa que está do seu lado está pronto para ouvir o certo. Ou para mudar de acordo com o que é certo para você. Agora, sabe o que é triste? Você pode não estar feliz com quem não está certo perto de você. Mas talvez essa mesma pessoa seja muito boa para outro que aceita ele exatamente desse jeito. Porque Deus não deixou ninguém nascer simplesmente para marcar espaço. Para cada um tem um propósito. Então não existe essa história de que eu estou certo e você está errado. Deus conhece, Ele trata, Ele melhora. O nosso papel é pensar o bem. Vamos colocar isso aqui na vida prática. Como você reage se você tem uma idade já de casamento, mas você não consegue casar? Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus não quer a minha felicidade. E se Deus está te livrando? Quantos casamentos estão se dissolvendo? Talvez você não casou para não sofrer. Porque a gente sofre sozinho. Mas o sofrimento de uma separação é muito maior. Pode ter certeza disso. Talvez você casou, mas o casamento não vai bem. Deus me abandonou. Deus não te abandona. Se você já disse que Deus não está te ouvindo. Se você já disse que Deus não te ama. Que Deus não te ajuda. E que Ele não está te ouvindo, o céu está de bronze. Pede perdão. Porque mesmo quando o céu está de bronze, Ele está te ouvindo. Ele só não está respondendo. E muitas vezes, Ele está respondendo, mas o seu falatório é tanto que você não consegue ouvir Deus. Às vezes, num culto de oração, as pessoas falam assim: tem que orar, tem que orar, tem que orar, tem que orar. Eu já cheguei em culto de oração em que eu não orei. Eu fiquei quietinha. Eu sentei no chão, já expliquei que eu não tenho dificuldade para dobrar o joelho. Sentei no chão, encostei a cabeça e fiquei quietinha. Mas você estava fazendo o quê? Cochilando? Não, eu estava esperando a voz de Deus e ela veio. Veio. Abre a Bíblia em tal versículo, assim, abri, estava lá a resposta que eu precisava. Então nós precisamos, talvez você não tenha palavras para falar com Deus, mas você tem um tempo para ouvir Deus. O problema é que ninguém mais está tendo tempo para Deus. Que atitude você toma quando você faz um ato de amor e ninguém te ajuda? Vamos dar um exemplo. Eu estou com uma bandeja cheia de coisas para comer, tá difícil, é um ato de amor, eu quero servir as pessoas, tá tudo derrubando aqui, mas ninguém é capaz de catar essa bandeja e me ajudar. Ou está pertinho de escorregar a jarra de suco, mas ninguém me ajuda. Que atitude você toma? Ai, que ódio. Além de não ajudar, também não atrapalha. Ficou na minha frente. Está fazendo coisa... Quem que cuida de tudo isso? Deus. Quando você se ira por algo que você fez, você perdeu sua bênção. E de nada adiantou. Talvez você diga assim: então é melhor eu sentar, ficar quietinho, do que tentar fazer. Só quero falar uma coisa: para quem muito é dado, muito é cobrado. Só que eu quero continuar fazendo. Porque quem tem que mudar sou eu. Não são as pessoas. Eu é que tenho que fazer com alegria, sem esperar nada de ninguém. Pastor, existe isso? Existe.
Eu gostaria que o ministério estivesse todo trabalhando e a igreja estivesse lotada de membros. Porque a mesma palavra que eu estou passando para vocês, eu poderia estar passando para 5.000 pessoas. Mesma coisa. Só que eu não tenho pessoas disponíveis a estarem aqui para trabalhar toda quarta-feira. E daí? Então eu vou parar o culto, porque eu não tenho quem me ajuda. Tive uma conversa com o pastor. Olha, tá difícil. O que nós vamos fazer? Simples. Eu tenho você, você tem eu. Simples assim. Ele cuida da porta enquanto vocês sentam. Eu prego. Aí ele vem aqui terminar o louvor, eu corro para a porta. E daí? Se manifestar um, a gente ora. E se entrar alguém, a gente atende. Pastora, mas só o casal fazendo tudo, não é melhor ter um monte de gente trabalhando? Claro que é. E Deus vai levantar com amor, mas de nada adianta alguém estar trabalhando enquanto está enfermo. Enquanto ainda não entendeu o princípio do que tem que ser feito. Pastor, então você não quer dividir funções? Quero. Olha tudo ao seu redor e você vai ver que tem coisa para fazer até pedir chega. Não está faltando coisa para fazer. E você é livre para isso. Não precisa nem estar no ministério. O que eu quero que vocês entendam? A gente não precisa fazer um ato de amor e esperar reconhecimento. A gente não precisa disso. Nós precisamos fazer para Deus e não para homens. Quando você arruma algo enquanto o outro fica só olhando. Gente, é uma coisa que eu vejo muitas pessoas reclamando. Vai sair com algumas pessoas, você vai para a cozinha, você fica nas panelas, enquanto todo mundo está na piscina, ou enquanto todo mundo já foi para a praia, e você está lá cozinhando. Amo fazer isso. Vai todo mundo e deixa eu na cozinha. Não adianta você ficar reclamando. O que você quer fazer com a comida? Dá dor de barriga em todo mundo? Faz uma escala, se for o caso. Mas Deus é o seu advogado. Quando você está tratando bem todas as pessoas, Deus vai te abençoar. Quando eu cuido das coisas de Deus, Ele cuida das minhas. E não é porque você foi num passeio que você está perdendo o passeio. Quando você trabalha tanto e o outro que ganha uma promoção, quantas vezes você não está no emprego, você trabalha, faz o seu melhor, e daí quem é reconhecido é o outro. Já aconteceu isso comigo, já aconteceu isso com vocês? Já? Eu quero falar para você por que acontece isso com a gente. E eu vou falar primeiro para mim, tá? Sabe por que acontece isso com a gente? Porque nós precisamos aprender. Como assim, pastor, aprender? Porque nós estamos tão focados em sermos reconhecidos que nós fazemos muito mais que o nosso limite. Presta atenção. O que nós fazemos se torna um fardo. Algo leve, mas se torna um fardo para a gente. Porque eu precisava que alguém visse e ninguém viu. Quando veio a promoção do outro, por que veio a promoção para o outro? Porque Deus precisava tratar comigo. Olha, vai leve, não se cobre tanto. Somos pessoas, eu tive muito esse problema, hoje eu não tenho mais. E peço a Deus que continue me mantendo assim. Mas quantas vezes que o nosso trabalho se torna um fardo para a gente? Nossa, tem que fazer melhor. O patrão não está nem cobrando, mas a gente se cobra. Não estão nem pedindo para você fazer algo, mas você acha que você tem que fazer. Eu agi assim por anos na minha vida. Até que chegou um momento que o meu físico já estava no limite. Vou fazer o que eu preciso ser feito. É assim que tem que ser. Quando seus amigos têm filhos e você não consegue ter um filho, você fica olhando para aquela gestação e falando assim, Deus, por que o Senhor não me abençoa? Por que o Senhor não olha para mim? Ou então, conseguiu fazer uma faculdade e o outro, você não conseguiu, e o outro consegue. O outro consegue trocar de carro e você não consegue. O outro conseguiu comprar uma casa, mas você não consegue. Isso é ciúmes. Não. Isso é Deus te provando, porque Ele quer te dar. Só depende de como você está reagindo com Ele. Ok? E quando você se dedica tanto, faz tudo certo, e o outro que não se preocupa com nada, mas ocupa a mesma função que você. Quantas vezes que nós não nos dedicamos a 1000,
E aí do nosso lado, vou usar um termo feio. Eu não gosto dessa palavra. Mas tem uma pessoa morna, lenta, calma demais. E a gente está ali nos 220. E aí você olha e fala assim, eu não acredito que essa pessoa está agindo desse jeito. Eu me esforço, eu faço. Mas como que nós podemos julgar que ele também não se esforçou e talvez não tenha a mesma capacidade que a gente? Existe alguma matéria na escola que você não ia bem? Não precisa falar qual, mas você teve uma luta com uma matéria na escola? Teve? Você teve uma luta com alguma matéria da vida? Uma matéria ou outra da vida, você já teve luta. Às vezes o que é fácil para você não é fácil para o outro. Às vezes o que você faz brincando, o outro faz suando. Mas cada um é filho de Deus e amado por Ele. Nós não podemos nos comparar às pessoas. Nós precisamos dizer, Deus, o Senhor é o meu advogado, é o Senhor que está olhando tudo isso. E quando você olha para a sua situação financeira e você fala assim, Deus não está trabalhando na minha vida. Como que eu posso estar com tanta dívida? Como que pode estar quebrando tanta coisa em casa? Como que pode? Todo mundo tem e a minha casa está desse jeito. Não se compare. Não olha isso. Deus é o seu advogado e Ele vai te entregar tudo. E enquanto você estiver inconformado. E como é que você se torna inconformado? Como que você se torna inconformado? Falou certinho. Primeiro que quando nós nos sentimos inconformados, a gente murmura. Só eu que murmuro ou vocês também murmuram? Fala demais? Quando nós murmuramos, sabe o que nós estamos fazendo? Estamos simplesmente dizendo assim para Deus, eu não merecia isso. Eu me esforço, eu me dedico, eu sou boa no que eu faço. Eu não merecia passar por isso. Eu estou sendo injustiçada, traída, enganada. É assim que a gente se sente. Eu não merecia isso. E murmuramos. E Deus diz assim, escuta, para. Antes de você falar para mim que você não merecia isso, você estava lá comigo na criação? Você me ajudou em alguma coisa? Então quem sabe o que você merece ou não sou eu. Olha o quanto é sério isso. Está captando o que eu estou dizendo? É muito sério. Deus sabia o potencial que Jó tinha e Ele queria investir na vida de Jó. Falar uma coisa para você, se você é homem de Deus, mulher de Deus, e você quer que Deus tenha realmente um chamado para a sua vida e exerça esse chamado, você vai passar por momentos de luta sim. Não vai ser fácil. Eu não cheguei até aqui porque tudo caiu do céu para mim. Eu não sou a pastora dessa igreja porque eu fui lá e tinha dinheiro suficiente para abrir uma igreja. Não sou. Se eu cheguei até aqui é porque eu fui humilhada muitas vezes. Porque eu fui rejeitada muitas vezes. Porque muitas pessoas tiveram aumento e eu não tive. Porque muitas pessoas ganharam presentes que deveriam ser meu na minha visão. Até eu entender que nada disso tinha importância na minha vida. Quando eu entendi que nada disso mais tinha importância, Deus entregou. Esse é o segredo de Deus. Esse é o segredo do que Ele faz. Foi Deus que criou todas as coisas. Foi Ele que preparou os seus dias. E Ele, só Ele, sabe o que é melhor para você. Quem mais saberia sobre a sua vida? Sua mãe, seu pai? Seus filhos? Seu cônjuge? Só Ele sabe o que é melhor para você. Leviatã está batendo de legalidade na vida de Jó por causa da sua justiça própria. Pessoas que se sentem injustiçadas, murmuram e querem a justiça própria. Eu não mereço, eu não quero, eu não concordo, o Senhor me abandonou, o Senhor não está vendo. Existem pessoas que, porque não oram em línguas, julgam os que oram. Eu não oro, por que tem que fazer desse jeito? Existem outros que falam assim, porque a minha igreja é desse jeito, a outra não presta.
Gente, pede perdão para Deus correndo. Pede perdão para Deus correndo. Ah, a música da tal igreja não é boa. Para. É boa para eles. Talvez não seja o seu gosto musical. Mas não fala dos outros. São filhos de Deus. São filhos de Deus. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e pararmos de achar que nós somos melhores, porque não somos. Eu falei uma coisa domingo. O pecado do meu irmão é o meu pecado. A dor do meu irmão é a minha dor. O que significa isso? Eu não posso me alegrar quando o outro sofre. Eu tenho que chorar junto. E eu não tenho que falar nada. Eu tenho que orar, entregar para Deus. Esse é o segredo. Para de olhar para o teu umbigo. Para. Olha para Deus. Só Ele. Leviatã se alimenta disso. E quanto mais você vai se entregando para ele, mais Leviatã vai agindo. Então a primeira coisa, ele se alimenta do quê? Da nossa sensação de justiça. Fulano fez errado. Beltrano fez errado. Cicrano fez errado. Não, mas aquele ali, não, pode parar tudo. Não aceito o que você está fazendo. Então, por que eu não aceito? Porque eu sou melhor que ele. Uma frase que demonstra quando você é orgulhoso, sabe qual é? Não que eu seja melhor que o outro. Se você fala essa frase, eu não sou melhor do que ninguém, é porque no fundo você já sabe que você se sente melhor que aquela pessoa. Aí você vai falar assim para mim, nossa, mas eu falo isso, pastor, é pessoal. Não, não é pessoal. É verdade. Porque quando eu comecei a estudar isso, eu fui obrigada a voltar nos meus livros de psicologia. E eu posso falar para vocês, assim que eu acabar aqui, dá tempo ainda, eu vou falar um pouquinho da parte psicológica dessa situação. Leviatã age no orgulho, na santidade religiosa. Pastora, como na santidade religiosa? Eu sou de Deus, porque eu oro, eu jejuo, eu não falto de um culto. Eu sou boa pessoa, eu faço oferta, eu abraço, eu beijo. Lavo o pé dos necessitados. Sou boa pessoa, mas quando você está fazendo isso que você está fazendo, eu sou melhor que outro. Eu sou um grande religioso. Eu sou um bom pastor. Não sou nada. Quantos lugares que eu não fui que os pastores diziam assim, eu não tenho pecado. Eu vim de um lugar onde se dizia que o pastor não se podia falar que ele tinha pecado. Tocar na vida do bispo, então, é impossível. Ele é santo, santíssimo. Sei disso porque estava dentro, pertinho para saber isso. Assim que nós colocamos a igreja, a primeira coisa que eu fiz foi, eu sou pecadora. Eu luto todos os dias para me tornar uma pessoa melhor. Mas eu estou em fase de adaptação. Eu só vou ser perfeita quando entrar na presença de Deus. Eu cometo erros. Como eu disse, desde que eu comecei a estudar isso, eu falei, quantos pensamentos que a gente não tem? Quantas coisas que a gente não faz, fala uma coisa, mas pensa outra. Isso é sério. Mas se não fosse tudo isso ter acontecido, eu não ia perceber que era algo que tem que mudar em mim. Lúcifer, ele queria ter a semelhança de Deus. Ele chegou a querer estar acima de Deus. E Jó achava que merecia coisa melhor. Ele achava que ele tinha mérito nas coisas. Leviatã age no orgulho, na santidade religiosa, na integridade humana. Não sou orgulhoso, mas eu sou íntegro. Sou justo com todas as pessoas. É sim, sim, não, não. Eu sou uma pessoa que pago minhas contas em dia. Eu sou uma pessoa que eu não atraso o serviço. Se precisar, eu varo a noite toda trabalhando. Tá bom, se você faz isso, amém. Mas e se você fizer isso e olhar para aquele que não faz? E você falar assim, hã? Na escola, eu lembro que, eu acho que mais pessoas já devem ter passado por isso. Eu lembro que eu chegava na escola com tudo pronto. Aí as pessoas falavam assim para mim,
Nossa, mas você tem tempo para fazer seus trabalhos tão bonitos assim? Nossa, mas você tem tempo, você fez a pesquisa tão rápido, porque você tem tempo. Eu nunca tive tempo, mas eu me esforçava. Mas para alguns, eles olham para a vida da gente como se fosse tudo fácil. Existem algumas pessoas que falam assim, mas você tem facilidade para ganhar dinheiro. Eu não consigo. Como disse meu filho outro dia, né, que uma pessoa falou para ele assim, você está bem porque você teve sorte. Ele falou assim, primeiro que eu tenho Deus. Segundo, foi com o meu filho mais velho. Primeiro eu tenho Deus. E segundo, eu tenho 2 empregos. Eu saio da minha casa às 7 da manhã e volto às 11 da noite. Todos os dias. Eu estou bem. Mas eu me esforço. Eu vou para a igreja no sábado, ensaio, vou para o domingo. E aí? É sorte isso? É Deus. E força de vontade. Mas as pessoas estão olhando o que você tem. As pessoas estão sempre observando o que você tem. Leviatã vai trabalhar exatamente, guarda bem isso. Leviatã vai trabalhar nas suas qualidades. Como assim? Leviatã vai trabalhar naquilo que você se orgulha em ser. É assim que ele se apodera. Ok? Jó 3, de 1 a 8. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo, pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu um menino. Transforme-se aqueles dias em trevas e Deus, lá do alto, não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele. Chamem-no de volta às trevas e à mais densa escuridão. Coloque-se numa nuvem sobre ele e o negrume aterrorize a sua luz. Apoderem-se daquela noite densas trevas. Não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite estéril e nela não se ouça brados de alegria. Amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar Leviatã. Aqui Jó está dizendo que ele acredita que de tanto sofrimento dele, de tanto que ele está murmurando aquela hora, pode acontecer de despertar Leviatã. E ele mal sabia que Leviatã já estava na vida dele. Olha a seriedade disso. Ele achou que ele poderia estar chamando, quando na verdade já estava. O que você tem feito da sua vida? Será que ele já está trabalhando no seu orgulho? Pastora, eu vou ler só mais um pedacinho. Jó 40, do versículo 1 ao versículo 8. O Senhor então disse a Jó, aquele que contende com o Todo-Poderoso, olha aqui, hein? Aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Aí Deus já começa a falar, espera um pouquinho, opa. Então Jó respondeu ao Senhor, sou indigno, como posso responder-lhe? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Depois, o Senhor falou a Jó do meio da tempestade. Prepare-se como um simples homem que é, e lhe farei perguntas e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? A tendência da pessoa que está sob domínio de Leviatã tem justificativa para tudo. Por que esse potinho está aqui? Era para estar aqui? Não era para estar aqui. Ah, não, mãe, mas esse potinho está aqui pelo seguinte. Quando eu estava indo levar lá, lembra que o telefone tocou? O telefone tocou, não tenho culpa. Acabei deixando ele estava. Você quer que eu faça o quê? Isso é justificar. Nós não precisamos justificar nada. O potinho está aqui? Está aqui. Vou lá e pego. Ou então eu falo, mãe, você está aí? Pega para mim então, põe no lugar. A tendência das pessoas que estão sob domínio de Leviatã é querer se justificar. Por que você não arrumou seu quarto? Não tem justificativa para não ter arrumado o quarto. Você não arrumou porque você não se esforçou. Por que não lavaram o banheiro? Não tem justificativa.
Não fez porque simplesmente ninguém foi lá fazer. As pessoas acham, eu coloco lá na minha pauta de culto todo dia, a justificativa do porquê está sem um tênis, porque está sem uma roupa. E lá vai a justificativa. E a pessoa assina. Depois de 3, nós damos uma advertência escrita. Aí eu pergunto para você, adianta a justificativa? Talvez você diga assim, a minha roupa está molhada. Ai, pastora, mas não é que assim está molhada porque... Não tem justificativa. Você podia ter lavado de manhã. Você poderia ter lavado um dia antes. Pastora, está molhada porque eu não fui responsável. Essa seria a justificativa. Mas nós temos a tendência a querer colocar a culpa em alguém ou em alguma coisa. Esse é o problema. A culpa é de alguém, ou a culpa é de alguma coisa, ou de alguma situação. Eu acho que a Priscila já deve ter visto. Eu vim com uma calça molhada para a igreja. Eu não tenho obrigação nenhuma de usar uniforme. Não sou melhor do que ninguém. Acho que a Priscila deve ter... Lembra do dia que eu vim com a calça molhada? Vim, sabe por quê? Porque é uniforme. E se ele estava molhado e eu fui responsável de não pôr para lavar um dia antes, a culpa é minha. Eu sou responsável. Então, vim com a calça molhada. Até acabar o culto já tinha secado, estava sequinha. Não morri, não teve nada de doença nenhuma. Será que a murmuração da nossa boca vai nos afastar daquilo que não faz bem? Será que quando eu fico murmurando, vai tirar o que está me incomodando? Não vai tirar os meus tropeços. O problema é isso, que quanto mais eu falo, aquilo que sai da minha boca entra no meu próprio ouvido, fermenta, cai no meu coração e azeda tudo. É assim que funciona. Por isso que nós não devemos ficar falando das coisas ruins o tempo todo. Tá ruim? Canta louvor para esquecer. Tá ruim? Eu quero falar. Fala com Deus. Eu preciso. Não precisa. O orgulho nos faz abandonar relacionamentos. Eu tô certa. Se essa pessoa não fez isso, para mim não interessa caminhar com essa pessoa. Nos faz pedir a conta do emprego. Meu patrão foi injusto comigo. Eu pedi a conta uma vez no emprego porque o patrão gritou comigo. Ele não podia ter feito isso. Podia, eu não morri por causa daquilo. Eu não precisava ter pedido a conta do emprego, sabe por quê? Porque tá certo que depois eu voltei no mesmo lugar. Mas me diz uma coisa, para quê? Só para dizer que eu não preciso de você? Quantas vezes que nós não cometemos erros porque nós dizemos assim, eu não preciso de você. Lembro até hoje, quantas vezes que eu falei para o meu marido, eu não preciso de você. E teve uma cirurgia que eu fiz, que eu dependi dele para me dar banho. Para fazer curativo. E aí? Eu preciso de você. O nosso orgulho nos faz ver que nós não precisamos das pessoas. Mas nós precisamos sim uns dos outros. Nos faz sair do ministério. Quantas pessoas que não saem do ministério e não querem mais voltar, não quero mais passar por isso. Na verdade, o que você passou lá não significa que vai se repetir. Mas significa sim que para cada situação você tem que se fazendo mais forte. Outros problemas virão. E esses problemas que virão serão sanados também. Traz canseira no meio do caminho. Traz desânimo, sentimento de solidão, só eu faço. Ou então, só eu oro, só eu ajudo. Quando você começa a ter esse sentimento, você vai fazendo o quê? Azedando por dentro. Davi foi um homem segundo o coração de Deus porque ele não se justificava. Davi, ele andava em retidão. Quantas vezes agimos como Jó? Quantas vezes nos vemos como vítimas de nossos acusadores? Perdemos o sono. Quantas vezes você já perdeu o sono porque alguém foi injusto com você? Quantas vezes você perdeu o sono porque alguém se levantou contra você ou nem se levantou,
mas trouxe um problema para você. E você passou a noite inteira acordada e não conseguia desligar daquilo. Quantas vezes você perdeu a fome por causa de um problema, entre aspas? Ou então comeu demais por causa daquele problema? Quantas vezes paralisamos por algo que nós queríamos ter dito e não dissemos? Está aqui dentro. Não tem que ter nada lá dentro. Esse é o problema. Muitas pessoas foram criadas. Filho, não seja bobo, bateu, levou. Mas nós não estamos vivendo. Quem é de Deus não bateu, levou. A graça não ensina isso. É da outra face. A graça ensina que nós devemos perdoar. Então eu não tenho que responder nada. Falou. Está nas tuas mãos, Deus. Eu tenho conseguido viver assim. De vez em quando eu tenho umas recaídas também, tá? Tem dia que algumas situações, até, eu não sei se fui eu que compartilhei ou alguém compartilhou, de um pastor assim, e a ovelhinha vai lá e dá um soco no pastor, e daí o pastor cai, o pastor tenta levantar, a ovelhinha vai lá e dá outro soco no pastor. Eu falei, nossa, me vi nessa cena. Só que as pessoas atacam o emocional da gente. Eles não vêm batendo de cara, mas atacam o emocional da gente. A gente cai sim, normal. Pastora, mas então você cai, caio, choro também. Fico sem dormir de noite. Só que com uma diferença. Quando eu fico sem dormir, eu vou orar. Eu vou orar. Pastora, então no dia seguinte você acorda renovada? Nada, imagine. No dia seguinte eu vou chorar de novo. Vou. E vou me sentir coitada. E vou falar para Deus, Deus. Sou normal. Só que cada dia eu tenho que ir diminuindo isso. Já não é como eu era um dia. Mas eu ainda quero ser melhor. Quero ouvir uma coisa e ignorar. Pastora, eu já ouvi dizerem muitas vezes isso daí para mim. Você é muito fria. Como que você consegue ouvir uma coisa dessas e ficar assim? Eu preciso ser assim. Porque quem vai fazer é Deus. Você vai às vezes... Alguém aqui fez enfermagem, medicina, qualquer coisa assim. Você vai assistir uma autópsia. Você vai ver um cadáver na sua frente. E você não vai poder passar o resto da vida sem comer. Vai? Não vai. A outra já pulou aqui no lugar. Não vai. Você pode ficar sem comer frango um dia ou dois. Mas você vai voltar a se alimentar de novo. Talvez você fique com aquele cheiro forte do formol, nem no nariz, é no cérebro. Mas não vai poder deixar de entrar na frente do formol de novo quando você for fazer outro exame. É assim que funciona. Quantas vezes, quantas lágrimas nós derramamos por querer que as outras pessoas atinjam as nossas expectativas? Eu queria que essa pessoa fosse igual a mim. Eu queria que essa pessoa limpasse igual a mim. Que ela trabalhasse igual a mim. Que ela adorasse igual a mim. Que ela não faltasse igual a mim. Para quê? O que nós estamos fazendo? Nós estamos derramando lágrimas, ficando doentes. Porque o outro não atinge as nossas expectativas. Quando na verdade o outro tem que atingir a expectativa de Deus. A semana passada eu falei assim que é feitiçaria quando nós oramos para alguém sair da igreja. Lembra disso? Quando eu oro assim, ó. Senhor, eu não estou contente com aquela atitude. Se o Senhor não quer essa pessoa aqui, o Senhor leva ela para algo melhor para ela. Mas quando Deus não responde, eu já entendi, fica quieta porque Deus quer aqui mesmo. E se Ele quer aqui mesmo... Então vamos cuidar, vamos investir mais um tempo. Pastor, então você orou para alguém sair da igreja? Não, eu pedi para Deus fazer a vontade dele. Ok? Quantas vezes já ouvimos que temos doenças psicossomáticas? Vamos ao médico e não temos um diagnóstico para as nossas dores. Alguém já ouviu o diagnóstico de doença psicossomática? Olha, viu? Mente cativa, apaga isso, Marcela. Alguém já recebeu um diagnóstico médico? Você está passando por uma doença psicossomática? É chique o nome. Sabe o que é isso? É quando você faz um monte de exame e não dá nada. Você tem dores de cabeça, você tem dores na coluna,
Agora eu vou entrar com a parte psicológica. Quando nós estamos tensos e nervosos, a tendência nossa é fazer o quê, ó? Aqui, ó. Essa é a tendência. Faz assim para você ver, ó. Joga o corpo, trava ele aqui assim, ó. Onde você sentiu repuxando, sua coluna vai repuxando tudo aqui, não vai? Aí você vai ficar com dor nas costas, primeiro fato da tensão. O pescoço, a gente tem a tendência a fazer isso aqui, ó. Ninguém que está feliz fica assim, ó. Ninguém que está triste fica assim, né, ó. Quando você está triste, você vai analisando. Aí, quando você puxa o pescoço para baixo, você vai ter o quê? Dor de cabeça. Olha, já começando. A dor de cabeça já vai te incomodar para dormir. Assim como a sua dor na coluna vai te incomodar para dormir. E aí você não vai ter uma boa noite de sono. Outra característica, a dor de estômago. Quando você está muito nervoso, ataca o estômago. E dá dor, da gastrite, da úlcera. Outras pessoas, quando passam para um estágio mais avançado, têm diarreia. Aí vomita por cima e vai para tudo quanto é lado, solta pelo 1, solta pelo 2. Por quê? Porque o emocional está abalado, mas enquanto está assim, ainda tem controle. Só que vai chegar um momento que vai começar a apertar o peito. Olha onde eu estou chegando. Vai começar a apertar o peito. Vai dar dor no peito. E parece que eu tenho dificuldade para respirar. E parece que eu entro, eu respiro e o ar não entra. E parece que aqui dentro eu comi uma manga com caroço e tudo e ela parou aqui. Já estou num estágio um pouquinho mais avançado. Mas não para por aí. De repente, começa a alterar algumas coisas no meu corpo. O açúcar sobe, o açúcar desce. Pressão sobe, pressão desce. Eu ganho peso ou eu perco peso. E aí, eu começo a ter coisas que vão vindo para o meu corpo já parecendo uma doença. Enquanto eu tinha uma dor de cabeça, uma dor nas costas, era um sintoma. Quando eu começo a ter pressão alta, pressão baixa, insônia constante, irritação constante, isso já passou a ser uma doença. Mas ainda está ligada na minha alma. E qual é o próximo passo de Leviatã trabalhar? Lembra que eu falei? Leviatã vai tentar te sufocar. Ele vai tentar... É bonito falar Leviatã porque está na Bíblia. Mas, biblicamente, nós estamos falando de um demônio. Mas, psicologicamente, nós estamos falando de uma situação que vai nos levar à morte. Jó, o que ele tinha? Primeiro, ele começou na murmuração. Depois, apareceu nele feridas. E essas feridas coçavam. E a coceira era tanta que ele tinha que catar cacos de telha para se coçar. Até hoje, alguns cientistas tentam falar que doença ele teve. Ele não teve doença, era uma doença emocional. Era uma doença de toda descarga do que ele tinha perdido. Já vi várias teses de que ele teve isso, que ele teve aquilo, como chama, púrpura, e mais tantas outras coisas que já disseram que ele teve. Não, uma doença psicossomática. Quando eu entrei nessa doença psicossomática aí, que começou, a primeira vez que eu descobri que eu estava tendo problema de ansiedade, eu demorei para descobrir. Os meus braços ficaram em carne viva, eu tenho cicatriz no braço ainda, de tanta ferida que deu no meu braço, ficou um grosseirão só. Eu atribuí a ter usado juta numa decoração de ano novo. Então eu falei, eu tenho alergia da juta e é isso que está acontecendo. Até que eu descobri que não. Eu já estava num estágio avançado, tive que fazer tratamento. Por quê? Porque a ansiedade vem para a nossa vida porque nós queremos justiça. Leviatã vai trabalhando exatamente aí. Quando ele olha para nós e diz assim, você é bom demais para estar perto dessa pessoa. E ele assopra. Mas você não percebeu que você é melhor que ele? E ele vai assoprando isso aí para você. Você já percebeu quanto que estão sendo injustos com você? E tem um detalhe, muito sério. Quando a gente mais quer se afastar do diabo, mais ele chega perto, não é assim?
Diz uma coisa, quantas vezes que você não foi desabafar com alguém, falando uma injustiça que você tinha sofrido, e esse alguém foi lá e falou assim, é verdade, eu já percebi que essa pessoa faz isso mesmo com você? Sabe o que é isso? Satanás usando a boca das pessoas para poder te enfiar mais ainda no fundo do poço. O alvo de Leviatã é destruir o servo de Deus. E ele tem conseguido. Pastora, mas o que nós podemos fazer para mudar isso? Nos achegarmos a Deus. Sabe o que Jó fez? Jó, ele se rendeu a Deus. E ele começa assim, não, espera um pouquinho, está certo, Deus. O Senhor tem toda a razão. Porque eu não tinha enxergado desse jeito ainda. Então o fraco estou sendo eu. O Senhor é Deus. O Senhor fez tudo isso. O Senhor dá, o Senhor tira. O Senhor faz tudo. Antes, eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas hoje eu entendo. O que é conhecer Deus face a face? É entender o que Ele está fazendo. E enquanto você ficar querendo que as coisas aconteçam do jeito que você quer, você só vai ficar enfermo, doente. Eu nunca vi uma igreja tão enferma quanto tem ficado agora. E eu estou vendo muita gente de Deus, gente que é homem de Deus mesmo. E sabe o que está acontecendo? Moribundo dentro das igrejas. Pararam de adorar a Deus. Pararam de sorrir. Pararam de se alegrar. Pararam de exalar o bom perfume de Cristo. E por que isso está acontecendo? Porque eu quero justiça. Porque estão sendo injustos comigo. Porque eu não atingi os meus alvos. Talvez você fique pensando assim, pastora, mas se eu não conseguir o meu alvo mesmo, a culpa não é minha. Claro que não. Mas Deus sabe o que Ele tem de melhor para você. E o que Ele tem de melhor para você, pode ter certeza. Seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram e ainda não desceu no coração. Porque Deus sabe todas as coisas. Amém? Continuando. Quantas vezes que por amor à família, casamento, amigo, emprego, ministério, igreja, temos o instinto de defender. Agora eu já não estou mais falando de algo que fizeram contra você. Mas nós temos o instinto de defender. Ok? E nessa defesa, acabamos acusando quem não age de acordo com os nossos padrões, sendo que esse papel é do Senhor. Mexeram com meu filho. Ah, não, vou tirar satisfação. Mexeram com uma pessoa da igreja. Vou tirar satisfação. Não, eu não tenho que tirar satisfação. Eu não tenho que querer fazer nada pelo outro, porque quem faz é Deus. Olha, deixa eu pegar, acho que o Marcos é maior, tá? Não, o Fabinho acho que é maior que o Marcos ainda. Eu quero pegar o Fabinho no colo. Gente, mas eu quero segurar ele assim, ó, que nem um bebê. Eu conseguiria fazer isso? Imagine. Não ia conseguir fazer isso. Ah, mas então, o que eu vou fazer? Porque alguém tem que segurar o Fabinho no colo. Como assim? Mas o Fabinho precisa de um colo. Ele tá precisando de um abraço. Eu preciso pegar ele no colo. Eu posso fazer isso? Eu sei que ele precisa, mas eu posso? Mas eu posso orar. E mesmo que ele não sinta o abraço e o colo agora, mas pode ter certeza que ele vai acordar com o refrigério que vem do alto, porque Deus colocou ele no colo, Deus cuidou dele. É assim que funciona. Você consegue ir lá, enfiar sua mão dentro de uma pessoa e arrancar um tumor dela? Consegue? Mas Deus pode arrancar. Então, de que adianta eu querer resolver as coisas? Quem resolve é Deus. E é assim que Leviatã tem trabalhado. Quando você acha que você pode fazer algo, ou que as coisas não estão de acordo com a sua vontade. E quanto mais eu me estresso, quanto mais eu me revolto, mais eu caio nas garras de Leviatã. Mas eu estou caindo na teia
de tudo isso. Mateus 11, 29. Abre a Bíblia comigo. Mateus 11, 29. A palavra do Senhor diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Eu estou usando a versão NVI. Vou repetir. Tomem para vocês o meu jugo, porque o jugo de Deus é manso e suave. E aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. É só olhar para Deus. Talvez você diga assim: não é justo eu passar por isso. Justo não foi Jesus pagar o preço dos nossos pecados. Mas Ele pagou para que nós fôssemos justificados. Jesus, Ele deu o melhor dele por nós, Ele nem olhou quem era o pecador. E nós hoje queremos fazer justiça? Queremos ser melhor que os outros? Jó, começa o texto dele, falando sobre a posição dele na sociedade. Então eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque eu sou... Mas ele termina dizendo assim: os meus ouvidos já tenho ouvido a teu respeito, Senhor, mas agora os meus olhos te viram. O Senhor restituiu tudo em dobro na vida de Jó. A igreja tem tudo para ser abençoada. Tudo para ser abençoada. E se ela não está sendo, é porque você ainda está ouvindo falar de Deus. Mesmo o fato de você estar indo na igreja, talvez seja só para ouvir falar de Deus. Mas vale a pena só ouvir? Ou é melhor conhecermos face a face? Dou um conselho para você. Se você tem falado demais, se você tem tentado resolver os problemas na força do seu braço, ou se perguntado para Deus: por que eu estou passando por isso, se eu não consigo fazer nada para melhorar? Peça perdão para Ele. Porque quem vai fazer é Ele. Você não é capaz de fazer nada. Você é capaz de orar. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O que o Senhor quer fazer é melhor para a sua vida. No meio da igreja, Ele quer abençoar, Ele quer abrir caminhos novos. Ele quer presentear sua vida com dons e talentos. Mas para que isso aconteça, é necessário aprender a confiar em Deus. Humilhar-se, mesmo quando achar que está certo. E só assim será liberto, curado e restaurado. Tem uma frase que eu gostava muito de usar nos cultos: você quer ser feliz ou quer ter razão? Quando nós queremos ter razão, nós estamos dando comida para Leviatã. E cada dia mais ele vem para perto da gente. Se eu quiser ser feliz, eu vou entregar na mão de Deus. E Ele vai fazer o que é necessário. Amém?